Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar trazendo mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começar, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum lance, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. Agora bora direto para as notícias. Desde as primeiras horas da manhã, um clima de mistério tomou conta dos bastidores do Flamengo, e o que deveria ser apenas mais um dia de preparação para a final da Libertadores se transformou em um turbilhão de especulações quando uma notícia urgente envolvendo Felipe Luís começou a circular de maneira quase silenciosa, porém intensa, despertando a curiosidade de todos que acompanhavam cada passo da equipe, especialmente porque o treinador, conhecido por sua discrição e equilíbrio, foi visto deixando rapidamente o centro de treinamento para atender a uma reunião inesperada, atitude que acendeu um alerta imediato entre jogadores, funcionários e dirigentes. A informação inicial, ainda sem confirmação oficial, dizia que Felipe Luís havia acabado de receber uma notícia preocupante sobre um desfalque de última hora para a grande final, algo que caiu como uma bomba no planejamento do técnico, que desde setembro de 2024 comanda o Flamengo com um estilo tático definido, centrado na formação 4-2-3-1, e que, mesmo com sua curta experiência como treinador, já demonstrava enorme potencial para conduzir o time a conquistas importantes, o que tornava esse contratempo ainda mais impactante diante da proximidade do jogo decisivo. Assim que a notícia começou a circular, a movimentação interna no Ninho do Urubu mudou drasticamente, com membros da comissão técnica sendo chamados às pressas e vários atletas sendo orientados a permanecerem recolhidos, enquanto Felipe Luís tentava compreender a extensão do problema, demonstrando uma postura séria, concentrada e diferente de sua habitual tranquilidade, já que a ausência de um jogador essencial exigiria ajustes imediatos e poderia afetar não só o plano tático, mas também o emocional de um grupo que vinha crescendo junto ao treinador desde sua estreia no comando técnico. A tensão aumentou ainda mais quando o treinamento previsto para amanhã foi interrompido abruptamente, gerando uma onda de curiosidade entre os presentes, que rapidamente perceberam que algo fora do comum estava acontecendo. E a notícia de que um desfalque poderia comprometer a participação de um atleta importante na final fez com que a atmosfera de concentração se transformasse em inquietação, especialmente pela forma repentina como tudo se desenvolveu. Torcedores que aguardavam notícias nas imediações do CT começaram a perceber um fluxo incomum de mensagens entre membros da diretoria, e muitos passaram a especular quem seria o possível jogador afetado, já que a reta final da Libertadores exige dos times não apenas técnica, mas também força mental, e qualquer mudança inesperada às vésperas da decisão pode gerar repercussões enormes no desempenho coletivo. Enquanto isso, Felipe Luís se reunia com sua comissão técnica buscando alternativas para reorganizar a equipe, mantendo sua característica postura meticulosa, herança de anos de carreira como jogador em clubes de ponta e da experiência adquirida em gigantes do futebol mundial, sendo reconhecido por sua inteligência tática e capacidade de leitura de jogo, características que agora se tornavam essenciais no enfrentamento dessa adversidade que surgia em um momento crítico. O sigilo em torno da situação aumentou ainda mais quando a diretoria decidiu cancelar a entrevista coletiva do dia, justificando a decisão com uma breve nota interna que não oferecia detalhes, o que naturalmente inflamou ainda mais a curiosidade dos torcedores e da imprensa, que imediatamente passaram a acompanhar cada movimento da equipe, cientes de que decisões desse tipo só acontecem quando algo realmente sério está em jogo. Apesar disso, Felipe Luís manteve sua postura de silêncio absoluto, concentrando-se apenas no trabalho interno e buscando evitar que o elenco fosse contaminado pelo clima de ansiedade que se espalhava do lado de fora, demonstrando a maturidade emocional e o respeito que sempre transmitiu dentro e fora de campo, sobretudo desde que assumiu oficialmente a função de treinador após se aposentar como atleta no início de 2024. A situação, porém, ganhou novos contornos quando membros da preparação física passaram a circular com relatórios emergenciais, levantando ainda mais suspeitas de que o desfalque estaria relacionado a uma questão médica ou de desgaste, algo que aumentou a tensão entre os torcedores que acompanhavam as notícias pelas redes sociais, ansiosos por qualquer indício que apontasse para o nome do atleta envolvido. Dentro do elenco, alguns jogadores mais experientes assumiram a responsabilidade de manter o grupo unido, reforçando a importância da concentração e da confiança no trabalho do treinador, que,
Apesar de enfrentar um dos episódios mais delicados de sua breve carreira à frente do time, mantinha uma postura firme e determinada, como alguém que entende profundamente o peso de representar o Flamengo em uma final de Libertadores. A possível ausência de um jogador-chave não apenas obrigava Felipe Luís a revisar estratégias, mas também reacendia memórias de momentos similares vividos durante sua trajetória como lateral, quando, mesmo diante de adversidades inesperadas, conseguiu se destacar por sua capacidade de superação, algo que agora precisava ser replicado em sua função de líder do grupo. Ao mesmo tempo, a torcida rubro-negra seguia em estado de pura tensão, debatendo teorias em fóruns, grupos e redes sociais, onde cada detalhe, gesto ou ausência era analisado com atenção quase cirúrgica. E esse clima de incerteza apenas reforçava a dimensão emocional que envolve uma final sul-americana, especialmente para um clube acostumado a decisões e que vive sob constantes holofotes. Nos corredores internos, profissionais do departamento médico se mostravam cautelosos, evitando qualquer vazamento de informação, mas era possível perceber que a movimentação era maior que o normal, com idas e vindas rápidas que reforçavam a sensação de que a notícia recebida por Felipe Luís não apenas era real, como também exigia total atenção e reavaliação dos últimos detalhes do planejamento. Mesmo com toda a turbulência, Felipe Luís buscou transmitir serenidade ao elenco, reunindo jogadores em conversas individuais para explicar a importância da adaptabilidade em momentos como esse, lembrando que grandes conquistas muitas vezes nascem da superação de obstáculos inesperados, mensagem que foi bem recebida pelos atletas, que reconhecem no treinador não só o ex-jogador vitorioso, mas também um líder em ascensão. O gerenciamento emocional dessa crise, aliás, tornou-se uma das maiores preocupações da comissão técnica, que sabia que a proximidade da final aumentava a sensibilidade de todos, e por isso tratava de trabalhar não apenas a parte tática, mas também a mental, reforçando a confiança de cada atleta e a capacidade do grupo de enfrentar qualquer adversidade. Enquanto isso, especulações na imprensa esportiva continuavam crescendo, especialmente porque alguns jornalistas acreditavam que o desfalque poderia alterar completamente a estrutura tática pensada pelo treinador, que vinha aperfeiçoando seu modelo de jogo desde sua chegada ao clube e que agora teria de aplicar um ajuste emergencial para manter a competitividade da equipe. Em paralelo, o departamento de análise de desempenho trabalhava para revisar possíveis variações que pudessem ser implementadas rapidamente, levando em consideração não apenas a ausência do jogador lesionado ou afastado, mas também as características do adversário, buscando alternativas que mantivessem o Flamengo capaz de controlar o jogo e impor o ritmo que marcou as últimas apresentações da equipe. A cada hora que passava, aumentava a expectativa de que o clube emitisse um comunicado oficial, mas a diretoria optou por prolongar o silêncio, postura que, embora estratégica, deixava torcedores ainda mais ansiosos. Especialmente porque o Flamengo historicamente costuma ser transparente antes das finais, o que reforçava a sensação de que algo realmente significativo estava sendo administrado internamente. Felipe Luís, ciente da dimensão daquela situação, manteve-se firme e atento, revisando inúmeras vezes o plano de jogo e mantendo conversas constantes com seu staff para avaliar cenários possíveis, agindo como alguém que compreende plenamente a responsabilidade de conduzir o Flamengo em uma partida de tamanha importância continental e demonstrando a maturidade adquirida após décadas vivendo no mais alto nível do futebol. A notícia do desfalque não apenas marcou a reta final de preparação, como também reforçou o peso emocional que envolve qualquer decisão envolvendo o Flamengo, já que expectativas sempre são elevadas e o clube convive constantemente com a pressão de entregar resultados à altura de sua grandeza, o que torna episódios como esse ainda mais dramáticos às vésperas de uma disputa pelo título. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Enquanto isso, vídeos e fotos de bastidores começaram a circular nas redes sociais, com torcedores tentando interpretar expressões faciais e gestos dos atletas, buscando qualquer pista sobre o possível desfalque, e embora nada fosse concretamente revelado, o clima de mistério apenas aumentava a repercussão da notícia e atraía ainda mais atenção para o ambiente rubro-negro. Várias páginas especializadas começaram a publicar análises e conjecturas, destacando a importância de Felipe Luís como estrategista e reforçando que,
apesar de ainda estar iniciando sua carreira como técnico, ele possui uma visão tática refinada, moldada por anos atuando em posições de alta responsabilidade nos clubes pelos quais passou, e agora teria de usar toda essa experiência para contornar o problema. Com isso, a situação se transformou em um dos assuntos mais comentados do país, reforçando o peso que uma final de Libertadores carrega, especialmente quando envolve um clube como o Flamengo, e revelando também a dimensão do impacto emocional que um desfalque pode causar não apenas no time, mas em toda a massa de torcedores que vive intensamente cada momento do pré-jogo. Mesmo com toda a incerteza, Felipe Luís seguiu analisando profundamente os detalhes que poderiam ser ajustados, revisando posicionamentos, variações ofensivas e correções defensivas, sempre com o objetivo de manter o equilíbrio da equipe, característica fundamental de seus trabalhos desde sua chegada ao comando técnico. À medida que a noite se aproximava, o clima no CT permanecia silencioso, quase tenso, com o elenco dividido entre ansiedade e foco total, enquanto a comissão técnica continuava a trabalhar em ajustes finais, reforçando a ideia de que, independentemente do desfalque, o Flamengo tinha capacidade de lutar com todas as forças pela vitória e que a confiança no trabalho coletivo deveria prevalecer. A discreta movimentação de médicos e fisiologistas continuava despertando suspeitas, mas internamente o foco era preservar o atleta afetado e garantir que a equipe mantivesse sua preparação, enquanto Felipe Luís buscava definir os últimos detalhes antes de uma possível mudança na escalação que seria anunciada somente horas antes da partida. Mesmo diante dessa turbulência, alguns membros da diretoria destacaram a postura firme do treinador, que jamais demonstrou desespero, mas sim a serenidade de quem entende que decisões importantes exigem nervos de aço, algo que sempre esteve presente em cada etapa de sua carreira como jogador e que agora se manifestava em seu trabalho como técnico. A essa altura, o clima de mistério já havia tomado proporções gigantescas, mas o Flamengo seguia em silêncio absoluto, aumentando a expectativa de que o anúncio oficial poderia ocorrer a qualquer momento, enquanto Felipe Luís se mostrava concentrado em garantir que o grupo não fosse abalado, reforçando a união e a confiança entre todos os atletas. O fato de a notícia ter surgido justamente às vésperas da final tornava tudo ainda mais dramático, pois decisões importantes precisam ser tomadas com extremo cuidado, e a sensibilidade do momento exigia não apenas tática, mas também capacidade de gestão emocional, algo que Felipe Luís vinha desenvolvendo intensamente desde que assumiu o comando técnico do clube. Esse episódio inesperado, porém, reforçou o respeito que muitos já tinham pelo treinador, que demonstrava postura firme, foco absoluto e preparo para lidar com momentos de pressão, assim como fez ao longo da carreira, quando conquistou títulos como a Copa do Brasil, a Supercopa e diversas competições internacionais, trazendo consigo um vasto repertório de experiência competitiva. Ainda assim, a incerteza continuava a rondar o ambiente rubro-negro, pois nenhuma informação adicional havia sido divulgada, e a ansiedade tomava conta não só dos torcedores, mas também dos analistas esportivos, que aguardavam qualquer confirmação que pudesse revelar quem seria o jogador ausente ou como o Flamengo reorganizaria sua estratégia para a decisão. Mesmo com o silêncio persistente, as atividades internas continuavam em ritmo intenso, e Felipe Luís seguia demonstrando seu compromisso total com a preparação, revisando planos, conversando com jogadores e reforçando que o foco deveria permanecer no que o time podia controlar, independentemente da notícia que havia abalado os bastidores. Enquanto o Flamengo mantinha o mundo do futebol em suspense, Felipe Luís sabia que aquela situação marcaria definitivamente seu primeiro grande teste como treinador em uma final continental, e que cada decisão tomada naquele momento poderia influenciar diretamente o desempenho da equipe no jogo mais importante da temporada, reforçando não apenas seu papel de líder, mas também a confiança que os torcedores depositavam em sua capacidade de conduzir o time a buscar a glória em meio ao caos. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.